Boa noite, alunos da terceira série do ensino médio. Nós estamos aqui de volta para uma aula no Centro de Mídias que tem como título Eu Tenho Para Mim. É uma aula de retomada, né? Nós já começamos essa reflexão sobre o senso comum e o conhecimento científico. E agora, eu, professora Jennifer, junto com a querida, com a maravilhosa, com a translumbrante Fabi, nós vamos continuar essa reflexão, aprofundar e discutir aí por outros caminhos, né, esse olhar, o desenvolvimento desse olhar sociológico que é tão fundamental para a construção de um olhar crítico e cidadão. Não é isso, Fabi? Exatamente, né? Então, na última aula, a gente falou bastante sobre a questão do senso comum, né? Então, a gente falou que o senso comum, a gente sabe que existem muitas coisas do senso comum que a gente precisa desconstruir, mas tem muitas coisas do senso comum que são parte da nossa cultura, parte da nossa identidade também, né? Então, muitas vezes a gente sempre fala, o senso comum como se sempre fosse algo negativo, e não é bem assim, né? Não, não é, né? O senso comum é dado pela repetição, é dado pela tradição, é a base de um determinado conhecimento que é profundamente válido. A questão é que nem tudo que está no senso comum, né, e que faz parte da nossa cultura precisa ser incorporado como uma verdade absoluta, porque nós temos o senso científico, o conhecimento científico, que através de uma metodologia, de um processo de validação, né, nós construímos um conhecimento que é mais seguro para determinadas finalidades no nosso cotidiano, né, Fabi? Para algumas coisas, temos a cultura, né, que é esse conjunto de produções imateriais e materiais que são fundamento da nossa identidade enquanto indivíduo e enquanto sociedade. Para outras, nós precisamos entender bem a diferença entre senso comum e conhecimento científico. Então, vai aparecer aí para vocês a habilidade que trabalharemos nessa aula, que é distinguir o conhecimento baseado no senso comum do conhecimento científico. Então, como na aula passada a gente falou bastante sobre o senso comum, né, o que é, a importância dele dentro da cultura, né, quais aspectos a gente tem que desconstruir, na aula de hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais no conhecimento científico. O que é esse conhecimento científico? Então, para a gente começar, tem sempre aquela ideia ali, né? Então, na aula anterior, vai aparecer aí na tela para vocês, que na aula anterior a gente viu o que é o senso comum, né? E viu ali por cima o que é o senso crítico. E sobre o senso comum, que ele tem a sua importância, né? Sempre importante lembrar, mas ele também pode se tornar um problema quando a gente não questiona certos aspectos. Então, bora ver a diferença entre um e outro. Vamos lá, Fabi. Então, ó, para começar, a gente tem que lembrar quais são as características do senso comum, né? Então, tanto do senso comum quanto do senso crítico. Vamos deixar um tempinho para eles pensarem? Vamos. Então, ó, a gente vai deixar essa tela aí para vocês e eu quero que vocês digam para a gente qual é a diferença que vocês veem entre o senso comum e o conhecimento científico. Um minutinho, a gente já volta. Muitíssimo obrigada, professores, aqui pelas contribuições sobre essa reflexão sobre senso comum e conhecimento científico. Vamos lá, Fabi. A professora Miriam, ela falou, olha, o senso comum é superficial e preconceituoso na maioria das vezes. Já o professor Ismael, ele falou, o senso comum é imediatista, acrítico, emotivo. Já a ciência é um conhecimento racional e crítico. Essas duas contribuições, elas fundamentam aí princípios que são necessários para a compreensão sobre a distinção entre senso comum e conhecimento científico. Não é, Fabi? Exatamente. Então vai aparecer aí na tela para vocês
quais as características, né, do senso comum para a gente relembrar da nossa última aula. Então, a gente tem aí do senso comum, ele vem da crença, né? E quando a gente fala crença, a gente pode pensar, por exemplo, em superstição, né? A gente falou da questão de cortar o cabelo na lua crescente, faz ele crescer, na minguante o cabelo não cresce mais. E a superstição do gato preto, né? Não pode passar embaixo de escada. Elas fazem parte de uma tradição, porque justamente o senso comum normalmente é passado de, vamos dizer assim, de uma geração a outra, né? Ele está dentro ali da nossa cultura, tanto que muitas vezes o que a gente coloca de senso comum aqui em São Paulo pode ser diferente, às vezes, de alguns aspectos do senso comum tem na Bahia, não é mesmo, Jennifer? Exatamente. Você que tem essa noção melhor dessa diferença. As regiões mudam, né? E aí essas crenças, elas estão relacionadas com a cultura, né? E faz parte da cultura popular. Então, a gente tem a espontaneidade, né? Porque é uma coisa que às vezes sai assim, né? Não é algo que a gente pensa para falar, muitas vezes é algo que já está no nosso automático. Ele é acrítico, porque justamente a gente não faz um questionamento sobre isso, a gente acaba reproduzindo aquilo que a gente ouve ou reproduzindo aquilo que nos é passado. Ele é repetitivo, né? Porque vai se repetindo de uma pessoa para outra, de uma geração para outra, e faz parte do nosso cotidiano, né? Do nosso dia a dia. Perfeito, Fabi. Esse aí é o princípio básico do que nós estamos discutindo sobre o que é senso comum, que é dado pela repetição, pela tradição, pela superficialidade e imediatismo. Agora, e o conhecimento científico? Conhecimento científico, a gente já liga o próprio nome, é o quê? Ciência. Então, o que é a ciência, né? Uma boa pergunta. Vamos fazer essa pergunta aqui. Conta aí pra gente, professores, o que vocês entendem por ciência, o que os alunos estão dizendo que é ciência, porque agora nós vamos dar a etimologia da palavra, não é, Fabi? Exatamente. E uma coisa que a gente precisa deixar muito claro, ciência não é só jaleco branco, Não. né? Porque cientista, você só é cientista se você está dentro de um laboratório, jaleco branco, um monte de vidraria, Fazendo isso, pesquisa, né? aí com célula, com micro-organismos, né? Então, a visão que nós temos do cientista, do pesquisador, é uma visão muito estereotipada, né? Porque nós, enquanto cientistas sociais, nós também fazemos ciência, né? Mas nem sempre somos relacionados à ideia de ciência, porque a ciência, dentro do senso comum, né, e dentro da cultura, tem uma visão específica. São pessoas mais velhas, né, são homens e estão aí dentro de laboratórios, como a Fabi falou, cheio de vidros, lupas e microscópios. Exato, né? Então, muitas vezes, a gente até comentou na última aula, a gente acaba vinculando, muitas vezes, as ciências humanas à opinião, né? A gente fala, não, gente, mas é desse jeito. Não, é a sua opinião. E muitas vezes não é desse jeito que funciona. Quando a gente está falando de algo que tem um estudo científico dentro das ciências humanas, elas se chamam ciências humanas justamente porque existe ali uma ciência por trás. Então, vai aparecer aí para vocês na tela que a palavra ciência vem do latim, né, scientia, que a ideia significa conhecimento ou saber. Então, a gente pode dizer que a ciência, ela é conhecimentos sistematizados, porque ela passa por uma metodologia, né, ela passa por um sistema para que ele possa ser ali comprovado no final. E a ciência, ela vai surgir ali na Grécia, vamos dizer, é claro, isso a gente sabe que também está um pouco dentro do senso comum, a gente sabe que a ciência, ela vai ter ali também um berço ali no norte da África, entre outros lugares, mas no geral é onde a gente vê, né, que muitos gregos foram lá, beberam um pouco da aguinha. Chineses, africanos, né, etnias africanas, nós temos aí muitas experiências com civilizações que desenvolveram métodos, né, que foram fundamentais para a ciência, não é, Fabi? Exato. E justamente a ciência, ela vai aparecer como uma maneira de questionar. Não, peraí, mas por que é desse jeito? E olha só, Fabi, o que os nossos colegas professores colocaram aqui. A professora Maria falou, né, ciências são conhecimentos através de pesquisas. Já a professora Lúcia, ela falou, a ciência é um estudo onde você busca as respostas para obter um resultado. Já a professora, Egley, a professora aqui, ela falou processo investigativo com metodologia. Né? Então, ciência é conhecimento metodológico, sistematizado, o professor José colocou. Né? Então, é muito importante, né,
a gente colocar todos esses referenciais, né, de discutir o que é a ciência, né? É esse conhecimento sistematizado, né? Esse conhecimento não esse conhecimento sistematizado, ele precisa, né, de uma metodologia que dê base, né, para a comprovação. Enquanto o senso comum é imediato, né, a ciência ela produz um conhecimento que é um achado. É um produto de um processo que nós vamos falar agora. E é justamente, né, o que traz o conhecimento científico é a utilização de um método. E a gente fala um método, mas na verdade são vários métodos, né? Cada área da ciência, cada objeto de estudo, ele pede ali o seu método específico. E o que é esse método? Então vai aparecer aí na tela para vocês. Ele é um procedimento ou técnica para você, né, fazer alguma coisa. Então é você usar ali procedimentos, técnicas que vão ou comprovar aquilo que você está estudando, ou ao contrário, né? Porque a gente acha que a ciência é só comprovação. Às vezes é justamente o contrário. Ela vem ali para dizer que você está errado. Perfeito. Esse é um ponto fundamental. A ciência, ela parte da observação da realidade, inclusive ela parte do senso comum. E a partir dessa observação existe um questionamento, como a Fabiana colocou. Será que é assim mesmo? E aí se cria uma hipótese. A partir dessa hipótese, nós construímos experiências, formas de pesquisa qualitativa e quantitativa que vai produzir dados. Quando esses dados eles são analisados, aquela hipótese do início da pesquisa, do método científico, pode ser comprovada ou pode ser negado. Se for negado, o ciclo de investigação começa novamente com uma nova hipótese. Exato, e ele é um processo organizado, então assim, você primeiro tem que ter ali a hipótese, você tem que ter ali todo o método que você vai utilizar, então ele é um método organizado, sistemático e lógico, né? Tanto de pesquisa, investigação, experimentação. E eu vou trazer de novo, né, o que a gente viu ali sobre o que a gente entende como metodologia científica. Esse daí normalmente vamos dizer assim, é o método científico das ciências, vamos dizer, da natureza ali. É claro que a gente bebe um pouco dessa água nas ciências humanas, mas existem algumas diferenças. Mas basicamente é aquilo, você tem uma observação, então você vai observar aquilo que está ao seu redor, como a Jennifer falou, e aí você vai problematizar, né? Então você vai olhar e falar, tá, por que o céu é azul? Né? Por que, sei lá, os pássaros voam, mas a gente não? Então, a gente vai problematizar, tá? E a gente vai criar uma hipótese, né? Então, o céu é azul porque, sei lá, nuvens são coloridas, né? O céu é azul porque o sol faz virar azul, não sei, né? Então, você vai gerar ali uma hipótese. E dessa hipótese, você precisa testar, né? Então, justamente, você vai criar ali a sua hipótese e vai começar a experimentar, né? E essa experimentação é algo que vai variar, porque nem tudo você pode experimentar dentro de um laboratório, né? Você não pode experimentar, você não pode fazer experiências, né, com tudo por aí. E nós temos, daqui a pouco nós vamos falar, né, mais um método quantitativo e qualitativo, né, Fabi? E aí isso muda completamente. Dentro das ciências sociais, nós podemos aplicar um questionário e gerar dados. Por exemplo, as professoras de sociologia, elas são do sexo masculino ou do sexo feminino? Ou são trans, por exemplo? E aí esse dado, ele é bem específico. Né? Mas a construção da consciência sobre o que é ser professora de sociologia já é um método qualitativo, porque entra aí uma série de referenciais mais profundos sobre as motivações que levam o indivíduo a escolher uma determinada profissão, por exemplo. Então, um tem um aspecto mais objetivo e o outro tem aspectos subjetivos que também entram no processo de investigação científica. Então, assim, só uma coisa aqui que a professora Marinês não entendeu. Quando eu falei para a Jennifer que ela ia entender melhor sobre a questão da diferença entre o senso comum, né, em São Paulo e na Bahia, mais pelo fato que ela vivenciou os dois e eu só vivenciei morar em São Paulo. Exatamente, é a experiência, né? É a experiência que ela consegue dizer muito melhor, né? Na outra aula, professora, nós estávamos falando do São João, estava falando sobre cultura, né, e como a comida, né, nessas festas, elas são muito específicas. E em Salvador tem, por exemplo, amendoim cozido e canjica. A canjica aqui tem uma determinada especificidade. O mesmo nome, canjica, nós fazemos um mingau de milho ralado, e faz um mingau e coloca do dia para a noite na geladeira. Mas a canjica aqui de vocês é com um grão, né? E lá em Salvador chama mungunzá. Né? Então,
nós não podemos tomar como geral, universal, uma experiência de uma festa popular, por exemplo. No Nordeste, em São Paulo, tem perspectivas diferentes. Exato, eu só falei que a Jennifer tinha esse conhecimento porque justamente ela morou em Salvador e morou aqui, e eu estou a vida inteira aqui em São Paulo. Então a Jennifer tem mais conhecimento, acho que ela traz exemplos mais claros, né, dessa diferença. Dessa diversidade cultural que nós vivemos, né? E aí, isso é extremamente interessante para dentro dessa metodologia científica que a Fabi está abordando, né? Então, o princípio da observação, ele é fundamental. A problematização, será que as comidas, né, do São João, em São Paulo e no Nordeste, são as mesmas? Aí, nós podemos criar a hipótese que sim, são todas iguais. Só que a experiência e a investigação, né, a produção de dados sobre essa informação, pesquisando aqui em São Paulo, perguntando para as pessoas, gerando esse conjunto de alimentos que faz parte dessa cultura popular, e em comparação com outras regiões do Nordeste, nós podemos achar aí, a partir da análise dos dados, uma conclusão, um resultado que, fundamental, outro pesquisador realizando a mesma pesquisa precisa encontrar os mesmos resultados. Exato, e assim, você chega ali a uma conclusão. Mas às vezes essa conclusão não é uma conclusão, ela te dá mais perguntas, ela te traz mais questionamentos. Então o método científico, ele nunca tem um fim, né? Ele sempre vive ali num ciclo, porque a gente pode ver que várias teorias, né, foram sendo descartadas ao longo dos anos, né? A ciência evoluiu e com isso a gente pôde revisitar certos conceitos e pôde ter outros olhares. Então ela sempre vive nesse ciclo, né, de você justamente sempre voltar. E aí o que a Jennifer estava falando é que justamente quando a gente fala do método, a gente também tem que entender que dependendo do que está sendo observado, o método também é diferente. Então vai aparecer aí na tela para vocês que as pesquisas podem ser qualitativas ou quantitativas, né? Então a gente tem as pesquisas quantitativas, que é quando uma pesquisa analisa tudo que pode ser quantificado com base em dados, tá? Então para que esses dados façam sentido, né, a gente precisa pensar muito bem, mas quantitativa é quando você consegue determinar quantidades, tá? Então a gente tem ali, vamos dizer, coisas mais palpáveis. Perfeito, Fabi. E quando a gente fala de uma pesquisa qualitativa, ela vai ver aquilo que você não dá para medir. Não dá para você pegar, por exemplo, uma cultura e colocar... Cultura não de bactérias, cultura, vamos dizer, no sentido das ciências humanas. Quando você pega uma cultura, você não consegue colocar ela num potinho e medir uma cultura, né? Você não consegue calcular. Nós podemos fazer pesquisas, né, pesquisas qualitativas. E para isso, né, dentro do método científico, nós precisamos fazer recortes bem específicos, né? Recortes no nosso objeto de pesquisa. Né? Então, uma pesquisa de observação, ela depende de uma pergunta que seja bem recortada. Né? Então, essa pergunta precisa ser, em relação às festas juninas, em Salvador ou em outra região, ou no bairro específico de Salvador, no bairro específico de São Paulo, quais são, né, quais são os hábitos culturais? Então, né, esse processo é fundamental, né, Fabi? E o professor Diego lembrou uma coisa bem legal, né? Que um método não exclui o outro, eles podem coexistir numa pesquisa. Exatamente, a gente só vai definir o método porque, assim, se é algo que é mensurável, você consegue medir, vamos dizer assim, a gente tem uma pesquisa quantitativa, né? Quando a gente fala de uma coisa que não dá para você medir, não dá para você colocar num potinho, né, e fazer, você tem uma pesquisa qualitativa, que é quando a gente fala, por exemplo, sobre coisas que são, eu esqueci até a palavra, mas elas são, por exemplo, pessoais. Né? A Jennifer falou, você é professora de sociologia, você consegue medir, você consegue fazer uma pesquisa quantitativa da quantidade de professores de sociologia que existem. Mas, por exemplo, se você quer saber sobre as motivações, já é uma pesquisa qualitativa. Estudando, né, para essa aula, eu vi um exemplo que eu acho que você vai gostar. O professor, ele fez a seguinte sugestão de exercício. Você tem gatos em casa? Tenho 3. Você pode fazer a seguinte pesquisa. Você pode pegar uma bolinha, né, de lã e colocar uma caixa de papelão e colocar para os seus gatinhos ali, ver como eles vão brincar, se eles vão brincar mais com a bolinha de lã ou com a caixinha de papelão. E aí você estabelece, por exemplo, a sua hipótese que eles vão brincar mais com a bolinha de lã. E aí você analisa por 5 dias o tempo específico que ele passa brincando com cada um desses objetos. Aí você
vai ter um dado, né, que é possível aí de ser entendido. Claro, esse exemplo é simplificando muito o que é um conhecimento científico, mas veja, você tem uma observação, você tem uma experiência, você tem uma hipótese e você no final desse ciclo de dias você vai ter um resultado também. Olha, na minha casa essa pesquisa, quem ganha é a caixa de papelão. É mesmo? Quem ganha... Na minha casa, quem ganha essa pesquisa é a caixa de papelão. Mas, assim, algumas coisas que os professores pontuaram aqui por exemplo, lembrar que o pesquisador ele não pode ser parcial. Exatamente, né? Quando a gente fala sobre pesquisa, a gente sempre fala que o ideal é você pesquisar algo que você não esteja... É óbvio, você vai pesquisar algo de acordo com o seu interesse, né? Ninguém vai pesquisar uma coisa que não interessa, que não faz sentido. Mas a ideia é que você, por exemplo, não esteja emocionalmente ligado àquilo que você está pesquisando, justamente pelo perigo de ser tendencioso, né? Às vezes quando a gente fala sobre método científico, por mais que tenha que existir uma metodologia para você publicar um trabalho, você tem que apontar tudo que você fez, né, para você chegar naquela conclusão, a gente tem que lembrar que a gente não pode querer, vamos dizer assim, se provar correto. Exatamente. Ao mesmo tempo, né, nós temos uma série aí de pesquisas qualitativas, como a pesquisa etnográfica, o estudo de caso, a observação participante, a etnometodologia, o estudo documental, a pesquisação, né? Então, existem pesquisas que você pode ser o pesquisador participando, né, dentro do processo de pesquisa, né? Você é um ator, é um agente daquilo que você observa, mas essa metodologia precisa ser muito específica, especificada dentro do seu projeto de pesquisa. Exato. E a gente trouxe aqui, né, para vocês terem uma noção, para a gente muitas vezes é muito claro esse método científico das ciências exatas, das ciências da natureza, por mais que exista aí também as suas vertentes, existam seus pontos, mas a gente trouxe alguns exemplos de métodos científicos dentro das ciências sociais, para a gente entender. E também, uma coisa que a gente quer mostrar para vocês é que, é claro, dependendo do assunto, o método científico, você não consegue elaborar uma pesquisa assim do dia para a noite, mas o processo que a gente usa, ele também pode ser usado no nosso dia a dia, né? Da gente questionar as coisas, da gente ir atrás dos dados, porque muitas vezes esses dados já estão aí, essas pesquisas já foram feitas, e a gente não precisa viver apenas no achismo. Então, para a gente falar sobre um pouco das ciências sociais, a gente trouxe 2 exemplos para vocês. O primeiro, né, é baseado no positivismo de Durkheim, que vai aparecer aí na tela para vocês. Então, por exemplo, nas regras do método sociológico, Durkheim ele propôs um método para estudar o fato social, tá? Especificamente, é um método para fato social. Então, ele é um método independente de qualquer visão filosófica ou ideológica do mundo, tá? Então, ele se propõe a ter ali, beber um pouco dessa água aí das ciências exatas. Então, ele não tem uma ideia de ser com viés. Ele não é individualista, ele não é, sei lá, socialista, não tem ali um viés político, econômico. Ele não tem nenhum viés. Ele justamente, você está vendo ali de uma maneira imparcial, tá? E a gente colocou essas palavras, mas como está ali no texto, é no sentido vulgar que a gente dá essas palavras, tá? Ele é um método objetivo e é inteiramente dominado pela ideia de que fatos sociais são coisas. Então, eles devem ser estudados como tais. Então, ele olha esses fatos sociais, ele coloca eles ali vamos dizer, ele passa por uma coisificação dos fatos, né? Ele transforma os fatos sociais em coisa. E ele é exclusivamente sociológico, independente do método de outras ciências humanas. Então, regras do método sociológico, por exemplo, ele não se aplicaria a um estudo de historiografia, né, que está dentro das ciências humanas, mas isso seria apenas para os fatos sociais, tá? Então, esse é um exemplo, tá? Segunda coisa é, por exemplo, um método antropológico, né? Então, quero pesquisar uma determinada cultura, um determinado grupo social. E aí a gente trouxe como exemplo ali a observação participante de Malinowski, que vai aparecer aí na tela para vocês. Então, a observação participante ela é um método utilizado na antropologia, né? Criado ali, a gente conhece pelo Malinowski, esse nome bonito, né? Que a gente demorei para decorar na época da faculdade.
mas é um método que consiste em você se colocar no lugar do outro. Então, assim, quero estudar uma determinada cultura. Mas a gente sabe que sempre que a gente está sendo observado, a gente começa a tomar cuidado com o que a gente faz, a gente não age naturalmente. Então, observação participante, a ideia de você ir para um lugar, ficar ali até o ponto onde as pessoas não te vejam mais como estranhos e comecem a agir naturalmente. E a partir de você estar lá dentro e as pessoas estarem agindo naturalmente, sem a ideia de que tem alguém vigiando elas, você começa a observar, né, quais são os hábitos daquelas pessoas, os costumes, o que elas fazem no dia a dia. Então, vocês podem ver que para estudar, vamos dizer, coisas dentro de uma mesma área, que são as ciências sociais, a gente tem métodos diferentes. E isso é muito importante, a gente entender que, dependendo do objeto de estudo, é muito importante que o método que a gente utilize esteja bem claro. É isso mesmo, Fabi. Eu vou aproveitar aqui esse tempinho e vou dizer, olha, a professora Maria, ela enviou um abraço para Lindóia, Escola Pedro de Toledo. Um abraço aí para todos os alunos da professora Maria de Lindóia. Gente, muito obrigada pelas participações. Na próxima aula, nós sempre podemos voltar a esse conteúdo. Obrigada por somar as vozes sobre o pensamento do senso comum e do conhecimento científico. É sempre um prazer, não é, Fabi? Exatamente. É aquilo. Qualquer dúvida, né? Tem seus professores aí para poder também esclarecer. Isso aqui é só um resumão apanhado, né? Para ajudar vocês aí do outro lado. E é um prazer estar aqui, a gente se vê na próxima aula. Não esqueçam das tarefas, né? Já postei, a de hoje eu posto amanhã. Avaliem a nossa aula, as sugestões são sempre importantes para a gente melhorar. Um abraço, tchau, tchau.